Ó minha terra querida, berço da minha vida, pátria mãe dos meus avós. És orgulho da mata norte, teu escudo bravo e forte representa todos nós. Mesmo distante não te esqueço, porque reconheço quanto bondosa tu és. O teu nome é aplaudido por teus filhos queridos que a ti são tão fiéis. Lagoa. Querida família itaenguense, neste ano nós estamos vivenciando mais o aniversário de Lagoa de Itaenga, em um 20 de dezembro, e estamos de modo muito especial lançando um livro, em poucos exemplares é verdade, mas que traz viva a história da instalação do poder legislativo do nosso município. Nós estamos voltando a 31 de maio de 1965, exatamente há 57 anos atrás, às 15 horas, na Câmara Municipal de Lagoa de Itaenga, que ainda não era denominada João Cavalcante Petribu, era ali instalado o poder legislativo municipal. Câmara, na sua primeira formação, sem remuneração, sem soldo para os vereadores, homens simples, mulheres naquela época não eram ainda encorajadas a participar do poder legislativo, e Lagoa de Itaenga dava ali os seus primeiros passos. Quando mergulhamos na história, analisar a simplicidade da formação de cada Câmara. Homens comuns, agricultores, comerciantes, enfim, homens do povo, entenderam que era necessário haver uma consciência política e contribuir participando do poder legislativo. Então, salve 31 de maio de 1965. Era instalado em Lagoa de Itaenga, no mesmo local, o poder legislativo de Lagoa de Itaenga. Sou Nivalci José da Silva, filho do senhor José Coelho da Silva, conhecido popularmente como Seu Tenteno, o qual, junto com diversas pessoas aqui do município, como Cipriano, Mário Queiroz, entre outros, foram os batalhadores pela emancipação política de Lagoa de Itaenga. Isso a partir dos anos 60. Até que conseguiram obter esse êxito no ano de 1963, quando Lagoa de Itaenga foi declarada independente de Paudalho e teve como seu primeiro prefeito nomeado o senhor Eusébio Pereira Lins. Em abril do ano de 1965, aconteceu a eleição para eleger o prefeito constitucionalmente eleito pelo voto popular, na qual esta eleição foi disputada pelo senhor João Vieira Bezerra Filho, popular Joca Cabeludo, e pelo senhor Sérgio Farias de Petribu, sobrinho do industrial Paulo Petribu. Em maio de 1965 foi instalada a primeira Câmara de Vereadores, sendo o meu pai escolhido pelos demais vereadores para presidir a sessão por ser o mais antigo, né? Então foi o meu pai que deu posse aos demais vereadores e ao prefeito constitucionalmente eleito, senhor João Vieira Bezerra Filho. Eu entrei na política, por sinal eu estava em casa, aí chegou o João Vieira Bezerra, né? O popular Joca Cabeludo. Na época ele era prefeito. Aí ele queria eleger o sucessor dele, que era um dos secretários dele, José Emílio. Eu disse a ele, Joca, eu não vou querer não gosto de política não. Aí ele foi embora. Como ele via que eu era participava de futebol, que eu era presidente de clube de futebol, jogava bola, uma bolinha, sabe como é? Aí meu nome surgiu na praça, aí eu disse assim, eu não disse a Joca que eu não queria. Também eu não saí de casa este ano. Não fui para comício, não fui para nada. Nem pedi voto a ninguém. Aí quando der fé, disseram, seu Plácio, o senhor foi eleito. Eu digo, oxê, eu não pedi voto a ninguém, fui eleito. Mas sabe o que foi?
foi o pessoal do futebol que se juntaram e fizeram minha campanha sem eu saber quando de fé me deram esse presente. Mas um presente sem remuneração, sabe como é? Que não tinha remuneração na época. Me sinto honrado porque depois disso eu atendia o povo, levava o povo na Câmara para conversar comigo. O que eu podia fazer por eles eu fazia. Meu sofrimento era grande, viu? Sem ser remunerado era grande. Participei de Feira Livre de Casa Amarela. Eu, vereador. Veja o que foi que acontecia comigo lá. Depois que descobriram que eu era vereador, que eu carregava saco na cabeça. Quando descobriram que eu era vereador, mas era cada tomatada nas minhas costas, era aquela agonia. Vereador, papapá, virou meu cheio. E eu não estava nem aí. Eu não estava nem aí. E graças a Deus, Deus me iluminou. Lagoa Itaenga para mim foi uma bênção. Sou Valdíria Maria da Silva. Comecei a trabalhar na Câmara através do presidente da Câmara na época, era Joaquim Manu, meu tio. Então eu fui para lá, ele me contratou. E na época era eu, Edileuza Beatriz e Antônio Pereira Lins, o conhecido como Seu Toninho da Câmara. E ali eu tinha o cargo de auxiliar administrativo, depois esse cargo foi excluído e eu passei a ser secretária do presidente e telefonista. Dali eu tirava o sustento das minhas filhas, criei minhas filhas. Hoje eu tenho uma filha formada em farmácia, a Cibele Natália Lins. Tenho Viviane, formada em pedagogia, e a minha filha Cidália, que está se formando em direito. E assim, graças a Deus, eu tenho muito a agradecer ao meu Senhor por Ele ter cuidado de mim todo esse tempo. Eu sou Paulo Feliciano, nascido e criado em Lagoa Itaenga, filho de Feliciano Isidoro e Dona Bertolina, nascido aqui no sítio Giral, aqui na Nova, hoje é a Nova Itaenga. Até hoje estamos aqui no mesmo lugar, na mesma origem, até no mesmo lugar de nascido. A minha atuação política em Lagoa Itaenga começou eu ainda garoto, no colégio. Fui fundador do João Vieira Bezerra, quando o prefeito Joca Cabeludo trouxe o ginásio para Lagoa Itaenga. Eu fui fundador e a partir dali, como estudante, nós já fazíamos parte da vida política de Lagoa Itaenga. Eu sempre fui ativo com políticas estudantis, com futebol, com criações, e sempre eu tive atuação nesse segmento, inclusive fazendo campanha política partidária mesmo, já para Luiz Serrote, para o próprio companheiro Nivalci, que depois veio a ser vereador. E a minha atuação política partidária eu comecei em 97, quando fui eleito vereador pelo PSB, e no total foram 20 anos de mandato, onde eu consegui o respeito das pessoas e do povo de Lagoa de Itaenga, que sou eternamente grato até o final da minha vida. Eu considero a Câmara de Lagoa de Itaenga num nível político muito alto dentro do estado de Pernambuco. Aqui quem fala é o Antônio Damião Barbosa, conhecido por Tuta do Armazém, e eu estou aqui para falar um pouco da minha história, como agricultor, como comerciante e como ex-vereador. Como agricultor eu comecei junto com meu pai e meus irmãos, trabalhando na zona rural, com 5 anos de idade, fui até os 27 anos, 28, 30 anos, não me lembro mais agora a época, mas sei que foi um período que eu passei dentro da agricultura muito bom. O agricultor legítimo e original, ele não esquece, como hoje eu não esqueço. E como vereador, eu me elegi em 2001 e o período que eu passei na Câmara como vereador, eu não vou dizer que foi bom, nem vou dizer que foi ruim. Na época, eu não tinha bem experiência, eu era muito instruído pelo meu colega, que já tinha 3, 4 mandatos, que foi o ex-prefeito Lamartine. Hoje eu já tenho um pouco de experiência, e quando a gente tem um pouco de experiência, a gente sempre se sai melhor. Quando a gente tem experiência, tem trabalho. E, portanto, essa é a minha história. Me chamo Luiz Pedro Gonçalves, ex-vereador da Câmara Municipal de Lagoa de Itaenga. Presidi a Câmara por 3 vezes. Faço uma avaliação que foi bem concedido a esses 3 mandatos, porque nós é unido. E fiz o primeiro mandato. No segundo mandato, já foram os colegas que fizeram questão de eu voltar a presidir a casa. Na mesma forma, foi no terceiro mandato.
mandato. E fizemos esse mandato de pé no chão. Meu relacionamento com a oposição era ótimo. Ali naquela casa, eu fui eleito presidente, mas eu considerava presidente eram os 11 vereadores. Eu era aquela pessoa que ordenador de despesa, assinava documento, mas eu não fazia uma reunião para deliberar sem o apoio de um vereador. Faltasse um vereador, eu adiava a reunião, porque eu gostaria que todo participasse da reunião. Então, quando estava de acordo com todos, aí a gente tomava as decisões. Eu tinha uma vontade imensa de ajudar a desenvolver Lagoa de Itaenga. Perguntei a um certo colega, disse, rapaz, não dá para a gente reformar isso aqui, esse imóvel, essa casa e tal. Não há dinheiro e realmente não há dinheiro para reforma. Tem que fazer economias, largar os seus direitos das suas prerrogativas, que o presidente tem, e investir para mudar a situação. Eu fui assim, o prédio não tinha uma caixa d'água, quando às vezes faltava água, vinha um carro-pipa abastecer os tonéis. Eu fui vendo aquilo, aí fui desenvolvendo, com o apoio dos nossos colegas vereadores. Construímos um reservatório, fizemos uma cozinha, fiz uma caixa aérea com sistema automático para água. No outro mandato, eu tentei dar uma olhada numa tesoura lá que pendeu assim, emborcou um pouco o telhado. Aí eu subi pelo muro da delegacia um domingo de 10 horas para ver o que foi que aconteceu. Pisei um pouquinho na linha que é chumbada na parede da delegacia, aí caí dentro da câmara. Graças a Deus estou vivo. Me despertou de começar uma obra de restauração do prédio e principalmente no salão de reunião. Não é só para vereador, é para uma pesquisa de qualquer sentido e também o público que vai a nos prestigiar no dia das reuniões. Aí eu abri de mão das minhas prerrogativas, comprei os móveis lá em Gravatá, naquela divisória ali com aquele móvel estilo colonial, considero bem feita, eu me sinto realizado. Lagoa de Itaenga completa 59 anos de emancipação política e a Câmara Municipal 57 anos de instalação. Me sinto muito feliz em poder participar deste momento. Recentemente, em parceria com o escritor Moisés Lins, tive a oportunidade de contribuir com o resgate do contexto histórico e administrativo do Poder Legislativo, sob a iniciativa do presidente Eliel Estevão. Evidentemente que não é um trabalho perfeito, precisa ser revisado, mais trabalhado. No entanto, é de fundamental importância para dar ao povo de Lagoa de Itaenga acesso ao conhecimento acerca daqueles que, ao longo dos 57 anos de fundação desta casa, tiveram a oportunidade de representar o povo itaenguense. Moisés Lins e eu tivemos a oportunidade de revisar todas as atas desta casa de 1965 a 2022. Evidentemente que não foi uma tarefa fácil, tendo em vista caligrafias daquela época, mas nós usamos uma estratégia através de palavras-chave como presidente, vereador, Petribu, projeto, compreender o contexto e colocá-lo dentro do livro que nós organizamos. Eu costumo dizer que na vida todo mundo tem vocação para alguma coisa e nós nos sentimos vocacionados para esse trabalho justo, porque corrige uma injustiça de décadas com aqueles que passaram por esta casa, mas principalmente com o povo de Lagoa de Itaenga, entre professores, estudantes, formadores de opinião. Faço parte da história deste Poder Legislativo, por ter sido assessor parlamentar nesta casa, participado de diversas discussões, ter contribuído para que os alunos e professores conhecessem o funcionamento da Câmara Municipal. E
Me lembro de um fato muito interessante, de que o Dr. Napoleão foi reeleito segundo secretário da mesa diretora, mas por uma eventualidade não pôde participar da posse. E através de uma procuração, delegou a mim, como seu representante legal na época, a tarefa de fazer o juramento, assinar o termo de posse e discursar na tribuna. Costumo dizer também que por algumas horas, em virtude daquele acontecimento, fui secretário da mesa diretora sem nunca ter exercido um mandato efetivo de vereador. Quero parabenizar o presidente Eliel pela iniciativa inédita de dar transparência àquilo que somente ao povo pertence e registrar que sem a parceria do nosso escritor Moisés Lins, nós não teríamos conseguido fazer o que fizemos em virtude da sua devoção à história de Lagoa de Itaenga. Parabéns. Eu sou Napoleão Baião, conhecido na cidade como Dr. Napoleão. Sou cearense de nascimento e sou itaenguense pernambucano de coração, de adoção. Lagoa de Itaenga é uma terra que eu amo e me alegra muito, nesses 59 anos de Lagoa de Itaenga, ter participado ativamente da vida política e da construção desse município, exercendo até o momento o 4º mandato de vereador e já fui presidente uma legislatura, 2011-2012, e brevemente, se Deus quiser, que está na mão de Deus, assumirei mais um mandato, 23 e 24. É uma alegria grande ver o crescimento dessa cidade, tão jovem cidade, que representa para mim uma das mais importantes cidades da região da Zona da Mata, pelo seu crescimento, pelo seu desenvolvimento. Graças ao trabalho de colaboração de todos que fizeram parte da política desse município, que se preocuparam com o engrandecimento de Lagoa de Itaenga, com o seu desenvolvimento, com a educação do seu povo. E podemos dizer, Lagoa de Itaenga é a melhor cidade e, nesse momento, representa a melhor gestão de toda a região da Mata Norte, do meu conhecimento. Quero aqui parabenizar a Lagoa de Itaenga, todos que fazem a gestão, todos que fazem o município, independente de partido político, comerciantes, igrejas, e dizer que estou muito feliz em poder participar, mais uma vez, da emancipação política da Lagoa de Itaenga. Tenho tido uma convivência política de harmonia com todos os lados políticos. Sou político de agregar, sou político de diálogo e sou político de pensar Lagoa de Itaenga. Lagoa de Itaenga é uma cidade de todos os itaenguenses. Cada um tem o seu pensamento, cada um tem a sua ideologia. Para mim, todos são iguais no contexto geral. Respeito a todos, tenho tido uma relação muito importante com todo mundo, com todos os lados políticos, com todas as lideranças políticas, e penso que irei continuar assim, até os últimos dias em que eu fizer política nesse município. Sempre trabalhando para agregar, para somar esforços para que Lagoa de Itaenga possa ser uma cidade cada vez melhor. Eu sou Eliel da Guarda, sou vereador de 2 mandatos e em 1 de janeiro de 2021 fui eleito presidente da Câmara. Hoje, como vereador, presidente da Câmara, tenho o prazer imenso de estar hoje fazendo esse vídeo. Também quero deixar registrado alguns dos trabalhos de destaque que eu fiz aqui na Câmara, além de todos o trabalho administrativo, a organização administrativa da casa, eu posso destacar 3 trabalhos que ficou em destaque aqui na Câmara, além do meu administrativo. Primeiro dos trabalhos foi a reforma da lei orgânica do município. Como também nós atendemos o pedido do Ministério Público, que há anos já pedia que fosse feito um concurso público aqui na Câmara, e na minha gestão eu dei essa oportunidade para a população de Lagoa de Itaenga e região participar do concurso público e também ficar efetivado na Câmara Municipal João Cavalcante de Petribu. Um dos trabalhos que está ficando também um marco foi resgatar a história da Câmara. Nós estamos aí completando 59 anos de cidade e 57 anos de existência da Câmara. Passou por aqui, por esta casa, muitos vereadores e muitos presidentes da Câmara. Mas se hoje eu lhe perguntar quem foi
os primeiros vereadores da primeira legislatura? A você, talvez você não saiba responder. Quem foi o primeiro presidente? Quem é João Cavalcante de Petrebu? Então, nós resgatemos essa história desde a primeira legislatura até 2024, vai estar narrado em um livro com a fotografia de todos os vereadores, com o seu nome e com a sua biografia, como também a história e a fotografia dos ex-presidentes desta casa. Os 21 ex-presidentes, as suas fotografias, os seus nomes e a sua biografia. É um trabalho excelente. Dentro desse trabalho, quero agradecer de coração a 3 pessoas que me ajudaram, abraçaram esta causa: o nosso irmão Moisés Lins, o nosso irmão Estênio Ferreira e também a professora Leia, também, que é professora de História e fez parte também deste livro. Foi um trabalho de muito esforço, de muito trabalho mesmo. Foi muito trabalhoso para chegar a esta conclusão, mas graças a Deus, com a ajuda primeiramente de Deus e dessas 3 pessoas. E nesses 57 anos de história do Poder Legislativo Municipal em Lagoa de Itaenga, da nossa Câmara Municipal, João Cavalcante de Petrebu, não pode ficar no esquecimento a abnegação, a dedicação daqueles funcionários que aqui compartilharam o dia a dia no trabalho, na dedicação, assessorando os vereadores, contribuindo com a sua boa vontade para o bom funcionamento do Poder Legislativo. E nós juntamos toda essa coragem, não é? Todo esse brilhantismo de serviço prestado nesta casa para também homenagear Antônio Pereira Lins, o patrono do nosso plenário. 48 anos como funcionário, sem um dia sequer de atraso, sem um atestado médico. Verdadeiramente um exemplo a ser seguido pelas futuras gerações. No tocante ao que diz respeito a Lins, que era que eu chamava Toninho, o meu entrosamento com Lins veio antes da Câmara. Veio desde o momento que eu era funcionário da Prefeitura de Lagoa de Itaenga e Toninho também era funcionário da Prefeitura. E nós tínhamos uma amizade muito grande, um coleguismo muito grande, era uma pessoa de uma capacidade muito grande, uma pessoa que sabia respeitar, sabia cativar os colegas. E eu, ainda muito novo, muito garoto, ali na faixa dos 18, 19 anos, eu já trabalhava com o Toninho na prefeitura. E tínhamos um entrosamento, uma amizade muito grande. Seu Toninho era uma pessoa maravilhosa. Falar da Câmara Municipal, lembra logo de seu Toninho, que era uma pessoa maravilhosa. Tenho muito orgulho de ter trabalhado na Câmara e o maior orgulho é ter trabalhado com o seu Antônio Pereira Lins, o conhecido seu Toninho da Câmara. Isso é um orgulho imenso para mim. Ele deixou muita saudade, eu tenho muita saudade dele, da época que nós trabalhamos com ele. E seu Toninho era assim, era uma pessoa que ele se doava àquela Câmara, era a vida dele, era aquela Câmara. Ele chegava, era sábado, domingo, feriado, 5 horas da manhã, ele estava lá. Tenho a honra e quero até aqui prestar uma homenagem a uma pessoa que veio de Carpina prestar seus serviços como médica aqui no nosso município, que foi a doutora Patrícia Guerra, que infelizmente não encontra mais no nosso meio, mas teve um trabalho muito honrado em defesa dos destinos deste município. Era uma batalhadora, éramos da oposição, depois ela veio para o nosso grupo político. Infelizmente houve aquela tragédia, mas a doutora Patrícia, eu rendo as nossas homenagens, como todo o povo de Lagoa de Itaenga. E nós só estamos vivenciando esses momentos tão importantes da nossa história graças à boa vontade de algumas pessoas que reconhecem o valor da nossa história, de registrar a passagem de cada homem, de cada mulher, que no decorrer desses 57 anos trouxeram a sua contribuição, a sua participação. Queremos, neste momento, de modo muito carinhoso e especial, destacar a boa vontade do atual presidente da Casa, Eliel Estevão, o nosso querido irmão Eliel da Guarda, que muito corajosamente me convidou e eu, consequentemente, não poderia deixar de convidar o irmão Estênio para que a gente juntos, com muito boa vontade e dedicação,
não é? Pedisse a Deus coragem, um pouco de vocação para que a gente pudesse, de forma modesta, mas com muito amor, proclamar essa história de 57 anos do nosso poder legislativo. E o poder legislativo de Lagoa de Itaenga teve em sua história não apenas pessoas que vieram aqui para ocupar uma cadeira de vereador, mas a história da Câmara de Lagoa de Itaenga, ela só pode hoje estar sendo contada em seus detalhes, dada a abnegação de um funcionário, o primeiro funcionário oficial do município, o primeiro também a secretariar este poder legislativo, Antônio Pereira Lins, que hoje é o patrono do plenário da Casa João Cavalcante Petribu. O presidente Eliel, o irmão Eliel da Guarda, vereador, ele é muito preocupado com a história do município, com os detalhes que enriquecem a nossa história. E a história só pode ser rica se for proclamada, se for feita com amor, com dedicação, com seriedade. E não podemos contar a história de Lagoa de Itaenga em nenhum dos seus poderes, sem deixar de reconhecer a importância que teve e continua tendo no nosso município a família Petribu. Desde o patrono, o coronel João Cavalcante Petribu, dando sequência aos seus descendentes. A família Petribu foi extremamente importante e continua extremamente importante na vida social e política de Lagoa de Itaenga. E o presidente Eliel teve essa preocupação, inclusive trazendo a conhecimento das pessoas através da reforma da galeria, a galeria da Câmara Municipal, onde figuram os presidentes. Hoje aparece também não só a figura, uma fotografia do patrono, o coronel João Cavalcante Petribu, que é quem denomina a Câmara Municipal, como também a foto daquele que muito honrosamente hoje identifica o plenário do Poder Legislativo Municipal, o ex-funcionário desta casa por 48 anos, Antônio Pereira Lins. Seu Paulo Cavalcante Petribu foi uma pessoa muito ligada ao dia a dia da nossa sociedade, da sociedade itaenguense. E muito envolvido também com a política do nosso município. Foi seu Paulo Cavalcante Petribu, e isso está registrado nos anais dessa casa. E nós transportamos para as páginas do livro dos 57 anos de história do Poder Legislativo a escolha da primeira mulher para candidatar-se, para concorrer a um mandato de vereadora nesta casa. A primeira mulher a concorrer, incentivada por seu Paulo Cavalcante Petribu, a uma cadeira na Câmara Municipal de Lagoa de Itaenga, foi a nossa querida Severina Ramos Pessoa da Silva. Graças a Deus, ainda está conosco, está lúcida, e foi a primeira mulher a ser impulsionada por ele e pelo seu cunhado, o ex-vereador Bil Bernardo, ela tendo a coragem de disputar e ser eleita vereadora. E sendo eleita vereadora, também foi a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente do Poder Legislativo de Lagoa de Itaenga. Isso mostra que naquela época a nossa sociedade já pensava no empoderamento feminino da nossa sociedade. O maior número de mandatos que eu tenho foi a maneira de eu trabalhar com o povo. Porque se eu não comprava voto. O voto é dado, o voto não se compra. O voto não se compra, o voto se conquista. E através do Gideiro para o Petribu, eu conquistava o meu eleitor. Então, eu fiquei ganhando e tive 7 mandatos de vereador. Então, o maior problema que eu tive foi que eu atendia bem o povo. Quando me procurava, eu não atendia. Essa da pressão da eleição, da pressão da campanha e do fim de campanha. Todo tempo eu atendi e atendo ainda.